O Marcos Abreu, aqui, como o senhor já sabe, o telespectador também participa. Vamos ver quais são as primeiras perguntas para o senhor? Doutor, por que as pessoas ingerem bebida alcoólica e perdem a memória no dia seguinte? Então, doutor, bebida alcoólica, né, tem essa... Quem bebe sabe como é que isso acontece. Tem muita gente que no outro dia não lembra. O que acontece, doutor? O álcool ele é um anestésico, né? O álcool ele é um anestésico que ele bloqueia, né, literalmente, a atividade de várias partes do cérebro. Por exemplo, aquele andar desequilibrado da pessoa que está embriagada é porque ela anestesia o cerebelo, que é uma parte responsável pela coordenação motora. Então, da mesma forma, ela bloqueia várias outras regiões, entre elas uma região que inibe o comportamento, por isso que o álcool ele desinibe. E da mesma forma que ele bloqueia o cerebelo, bloqueia o lobo frontal, que também é responsável em parte pela memória, ele também vai bloquear outras regiões como o lobo temporal. Quando a intoxicação alcoólica, que o nome não é exatamente beber bebida alcoólica, é se intoxicar com álcool, né? É uma intoxicação voluntária, mas não deixa de ser uma intoxicação. Então, após algumas horas da intoxicação pelo álcool, a pessoa vai perceber que alguma coisa ficou anestesiada no cérebro dela. Várias regiões que são responsáveis pelo equilíbrio, pelo comportamento e pela memória. Okay? Então, a falta de memória é nada mais, nada menos que uma manifestação própria, esperada, da pessoa que se submeteu a uma droga que tem efeito anestésico. Da mesma forma que alguém faz uma anestesia geral e depois não lembra o que aconteceu, a pessoa que se intoxicou com álcool, mesmo voluntariamente, vai admitir que vai ter, em consequência de uma anestesia do cérebro, né, vai ter dificuldade de memória. A gente tem mais uma pergunta para o senhor, vamos ver? Doutor, por que a gente esquece das coisas que a gente fez há pouco tempo? Então, doutor, isso sempre acontece, né? Às vezes até dentro do carro da gente, a gente termina de guardar um objeto, por exemplo, até o celular, e a gente não sabe mais onde colocou. O que acontece, doutor? Na realidade, nós temos vários tipos de memória, né? Então, existe uma memória de curtíssimo prazo, existe a chamada memória de trabalho, a memória de avocação, são vários tipos de memória. Então, quando alguém, por exemplo, passa para você pelo telefone o número de, sei lá, o endereço, que você anota ali, você conseguiu anotar rapidinho, porque você está usando um tipo de memória. E aí, uma vez que você já anotou, o cérebro simplesmente desconsidera aquilo e ele deixa aquilo ali só naquela primeira memória, que é a memória de curtíssimo prazo. Às vezes a gente chama de memória operacional, memória de trabalho. E depois, como ele entendeu que aquela informação já está armazenada, ele simplesmente tem aquele esquecimento seletivo que você falou e simplesmente joga fora aquela informação. Agora, é às vezes chato isso, né? Porque a pessoa acabou de fazer uma coisa, aí o telefone toca e diz, meu Deus, o que é que eu falei com aquela pessoa, né? Então, às vezes a pessoa, por estar muito ansiosa, muito tensa e muito sobrecarregada, ela acaba usando muito mais essa chamada memória operacional, memória de trabalho, que é essa memória de curtíssimo prazo. E aí, qual é a dica que o senhor daria? Em geral, quando isso ocorre com frequência, é sinal de que a pessoa está com algum grau de ansiedade, está sobrecarregada ou tem um pouquinho de déficit de atenção. Às vezes, as três coisas ao mesmo tempo. Então, se está incomodando, eu acho que seria importante procurar um médico para apresentar esse sintoma e ver se é possível tratar a ansiedade, se é possível reorganizar um pouco a agenda para tirar um pouco da sobrecarga, né? Mas, enfim, não é, em geral, nenhuma patologia isso. Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao Vida Saudável, tudo bem? Vamos falar do senhor? Doutor, eu queria começar perguntando para o senhor se o excesso de informação, ele leva à saturação precoce da memória. Bem, na verdade, o que acontece? Hoje nós vivemos num momento onde há muitas informações. E o que nós temos, na verdade, fazer é processar essas informações. Então, aquilo que nós vamos realmente utilizar, aquilo que realmente serve para o nosso trabalho, para o dia a dia, para o desenvolvimento, né, psíquico até mesmo da pessoa. Que, por exemplo, quando nós somos crianças, nós temos também essa gama muito forte de informações, né? Só que a criança, ela se diferencia um pouco do adulto porque ela busca isso, né? E o cérebro, ele fica realmente pedindo o quê? Sempre o aumento de informações. Então a criança, ela é porque isso, porque aquilo, ela está sempre buscando essa informação, né? E acumulando. E a criança, né? Ela aprende porque também ela vê os pais fazendo, né? E com o tempo ela pode esquecer aquilo porque foi uma forma, ela decorou, né? Então o que acontece? Hoje nós temos problemas de excesso de informações porque são informações que não nos levam a, vamos dizer assim, a um lugar
de fato que vamos utilizá-la. Sei, professor, e o que é a memória de curto prazo? As pessoas falam muito sobre isso, existem muitas dúvidas. O que é exatamente? Essa memória é porque a gente, quando fala de criar memorização a longo prazo, né? Que é o fator aprender. Né? Quando nós falamos de memória a curto prazo, é justamente aquele aluno, por exemplo, que quer passar na prova e ele só estuda antes da prova, ele estuda para passar na prova. Então, depois que ele termina a prova, se não der um brancão, né, na verdade que pode acontecer, porque ele decorou apenas, né, após a prova ele esqueceu. É por isso que nós temos vários profissionais hoje no mercado que não sabem aquilo que é próprio do ofício deles, da profissão, porque na verdade eles não criaram uma memória a longo prazo, né? Então foi a curto prazo, esquece logo após. Professor, e a avaliação neuropsicológica, o que é isso? Na verdade, isso são testes, né? Que existe a neuróbica, né? Que trabalha justamente essa questão do córtex cerebral, né? De como estimular isso. Então, se fala de neuropsicologia, faz um trabalho justamente neuróbico, né? De trabalhar o desenvolvimento psíquico da pessoa, né? Trabalhar os neurônios para que exercitá-los, para que de fato crie essa memorização a longo prazo. Olha, professor, e falando sobre isso, algumas profissões exigem mais da memória e o que fazer quando essa pessoa depende dessa memória, né, professor, para sobreviver. Às vezes é difícil para muita gente, né? Olha, a nossa equipe foi conhecer de perto alguns desses profissionais. Vamos ver como é. Nesse grupo de atores, a memória já deixou muita gente na mão. Assim de conta que tava passando mal, eu segurei aqui na mesa. Aí passei e comecei tudo de novo, numa boa. A gente tem que dar o melhor para a gente improvisar e não deixar com que o público perceba que aquilo ali foi uma falha nossa. Para decorar os textos, os atores usam algumas técnicas, como, por exemplo, repetir várias vezes a mesma palavra. O problema é que, dependendo da peça, eles são obrigados a lembrar de centenas de frases. Haja memória. Lari Salles é atriz há 30 anos. Mesmo com muita experiência, confessa que nem sempre é fácil. A minha memória funciona só nas coisas que eu tenho realmente que trabalhar com ela. Ela já faz uma seleção. Por exemplo, se eu fizer pequenas performances durante o ano, elas vão todas eliminadas. Mas se eu fizer um espetáculo, uma peça realmente, aí a memória fica permanente. E a facilidade que eu tenho de decorar meus textos é repetindo. Eu pego um texto, depois eu tento compreendê-lo primeiro, depois dessa compreensão eu fico lendo, repetindo, procurando identificar situações com aquela fala. Aí quando chega naquela situação eu já sei que falas serão dadas, né? Mas é a repetição que faz eu decorar. Franciele é atriz há pouco tempo, mas com experiência em outras profissões, ela está conseguindo decorar os textos para a primeira peça que vai participar. Olha, para mim eu não tenho dificuldade porque também danço e para dança a gente também precisa de memória, né? Então, peça, já fiz coisinhas, desde criança já comecei a fazer escola, o sério mesmo comecei agora. Então, dificuldade em decorar texto, não tem um problema. Qual é a dica que você usa assim na hora que você está tentando decorar? Ler bastante e fazer as marcações. Repete muito? Repetição, muita repetição. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Mas eu digo que eu tenho facilidade em decorar as coisas, né? Então, para mim, é ler, 3 vezes ler, eu vou tentando falar assim, olhar para o papel, vou fazendo as marcações, às vezes faço as adaptações, e aí por aí vai. Então, professor, a gente vê essas profissões, né, os atores principalmente, é muito difícil decorar tanto texto, né? E como é que a gente deve, qual é a dica que o senhor tem no trabalho da gente, por exemplo, como é que a gente pode usar a nossa memória? E, na verdade, existem várias formas, técnicas, maneiras, né? Como mesmo foi citado, os atores, né? Então, muitas falas, ambientes diferentes, emoções, comportamentos diferenciados. Na verdade, você tem que focar aquilo que você deseja, né? Então, como é que existem essas formas, existem essas técnicas, né? Que inclusive a gente vai ver aqui algumas simples, mas de valia, né? Para trabalhar essa questão da memória. Então, nós temos formas, temos maneiras, sim, de fazer isso no trabalho. Então, a forma correta, professor, seria essa questão do foco, da concentração, seria isso? Foco, atenção, observação, repetição, né? Então, geralmente, por exemplo, as pessoas perguntam, com relação ao concurso, né? Como é que eu faço para memorizar, para aprender mais? Então, a dica sempre é o quê? Primeiro é você se organizar previamente, né? Então,
Então, para gravar um programa como esse, tem que ter toda uma organização, todo um planejamento. Só ler não basta, né? Então, você tem que repetir, você tem que ler em voz alta, porque nós temos 3 tipos de memorizações. Nós temos a memorização visual, que você faz uma associação às imagens, então você pode associar essa informação à imagem para você aprender mais. Nós temos a auditiva, que é aquilo que você está lendo, você repetir, você falar, para que você possa ouvir e internalizar essa informação. E nós temos também a sinestésica, né? A pessoa ela precisa, através de gestos, através de maneiras, e às vezes se torna fácil para o ator, porque além dele ler, ele vai interpretar. Então, ao interpretar, também você pega melhor essa informação. Bom, professor, o senhor antecipou aí que existem sim exercícios, então, para deixar a memória da gente mais afiada. Eu queria convidar o senhor para se aproximar aqui do nosso monitor, por favor.